Fala galera, beleza? O Júnior Alves aqui. Bom, atendendo a pedidos, né? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui completaço para vocês sobre o Axios, beleza? O Axios, né? Que é um cliente para a gente fazer requisições HTTP aqui, tanto no front quanto no back-end, né? É muito utilizado porém, né? A gente acaba utilizando poucos recursos que o Axios nos provê, né? E nesse vídeo eu quero te mostrar alguns conceitos aqui, desde o básico para quem está começando até o mais avançado. Então, se você já utiliza o Axios, fica comigo até o final que com certeza eu vou conseguir te passar alguma coisa aqui que você não sabia. E já antes de começar o vídeo, né, já senta o dedo nesse like aí e comenta, né? Você utiliza o Axios no seu dia a dia, nos seus projetos aí? Como que você configura ele? Você configura com mais ou menos da forma que eu vou te mostrar aqui ou não, beleza? Aí você já vai comentando aí durante o vídeo. Bom, primeira coisa, né? Basicamente a gente precisa... Eu vou vir aqui na documentação do Axios. Ela é bem boa, inclusive, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte, né? Para o primeiro passo aqui para a instalação dele, bem simples, né? Se você estiver utilizando o Yarn igual eu aqui, Yarn Add Axios. Se estiver usando npm install Axios e já era. Né? Ela é bem simples de instalar. E aí, a gente pode criar algumas configurações para ele aqui, né? Por exemplo, eu gosto de ir lá por exemplo, dentro de SRC, né? Criar uma pasta services, onde que eu vou fazer as minhas requisições. E aí lá dentro de service, eu crio um Axios Client TS lá e eu crio basicamente essas configurações aqui, né? Então eu importo o Axios, no caso, crio uma conta aqui, por exemplo, Axios Client, que vai ser Axios. Cara, tem um plugin aqui do SLint aqui que começa a me... Do SLint não, é do Next3 aqui, tem um... Acho que é um bugzinho, esse carinha aqui, ó. Se estiver passando por esse problema também de autocomplete aqui na pasta app do Next13, só você vir aqui, apagar aquele plugin ali e dar um restart aqui no servidor aqui do TypeScript, né? Ele já volta a funcionar, beleza? Fica até a dica aí já, a dica bônus aí. Beleza, então a gente vai criar aqui os nossos Axios. Aí eu vou aqui, crio uma instância do Axios, né? E aí basicamente aqui a gente pode passar algumas propriedades, basicamente que a gente mais usa é a base URL. E aqui você passa lá, por exemplo, process.env e etc, né? Você passa a sua URL base ali da sua API, por exemplo. Aí você exporta esse Axios aqui, né? Dá um export aqui e sai utilizando. Bom, nesse caso aqui eu não vou utilizar, tá? Isso aqui é só uma observação aí, um bônus aí pra vocês, beleza? Isso aqui é simples, né? Então, acho que basicamente todo mundo que utiliza o Axios acaba utilizando esse formato de configuração. Pra não ter que ficar repetindo, né? Que é um dos... Assim, eu creio que um dos maiores fatores que faz a galera utilizar o Axios no dia a dia é a parte de você conseguir criar um base URL e não ter que ficar repetindo a URL inteira, né? Da sua API e assim passar só os endpoints, né? Só o barra, tipo users, barra products, barra, sei lá, qualquer coisa, né, da sua API, qualquer recurso ali da sua API, né? Sem ficar repetindo a URL base, né? Bom, feito isso, né? Feita a sua configuração lá do Axios, o que a gente vai fazer agora? Bom, vamos criar a nossa primeira requisição, né? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, como eu estou utilizando o Next13 dentro da pasta app, eu vou te mostrar um esquema aqui que dá pra gente fazer. Então eu vou puxar aqui tipo um getData, async, e aqui eu vou criar uma função simples. Eu venho aqui, crio uma response, por exemplo. Esse é um get. E aqui, por exemplo, a gente pode utilizar, tem uma URL aqui, um server, né, que é bem interessante, fica até a dica para vocês aí, que é o http stat.us, acho que é .us, aí barra, e aí o status que você quer testar, no caso que eu quero testar o 200, né, no caso de sucesso, e aí você consegue testar os status aqui, então você pode passar 401, 300, 500 e etc, para você conseguir testar aí os erros aí da sua camada de services aqui dentro do front, beleza? Já deixa nos comentários se você conhecia essa API aqui. É bem interessante, bem útil, né? Pra gente testar esses
status diferentes, né? Então eu vou dar aqui um response.data, beleza, padrão aqui. E aqui, basicamente a gente vai fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para a página do Axios lá. Então eu vou vir aqui, eu preciso primeiro transformar essa função aqui numa função assíncrona. Então o meu componente agora ele é assíncrono, olha que doido. E aí basicamente aqui eu vou pegar aqui, por exemplo, response await get data, certo? E aqui, por exemplo, eu posso dar um console nesse carinha para ver o que tá vindo, né? Vou colocar ele dentro do objeto aqui. Fiz minha requisição, então ele já está retornando. Está retornando aqui um status, a mensagem, né? Um code 200 de description, ok. Show. Beleza. Então a gente fez a nossa primeira requisição com o Axios aqui, o get, né? Bem simples. Então você dá um axios.get, já era. Por exemplo, se eu quiser testar agora o erro aqui, 500, ele vai me retornar erro. Beleza. E aí ele não me retorna nada aqui no response.data, né? Porque ele caiu no... Se você tiver um try catch aqui, ele vai cair no catch, não no try, né? Por exemplo, aqui é como se fosse o then aqui, né? Então ele não caiu no caso do sucesso, caiu no caso de erro, então ele não vai me retornar nada aqui nesse caso, né? Pra você que estiver perguntando essa mensagem aqui, né? Como é que eu fiz isso daqui? Tem um vídeo aqui no canal apenas falando sobre error boundaries, tá? Dentro do React, por que você tem que utilizar, né, error boundaries nas suas aplicações com React, por que ele é tão importante, tá? Então, eu recomendo bastante vocês verem, né? Então, essas mensagens de erro aqui que aparecem no browser, né, elas são feitas pelo error boundary, e tem vários vídeos aqui no canal onde eu explico em detalhes, né, como que um error boundary funciona e por que ele é tão importante, beleza? Não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, mas dá uma olhadinha lá. E principalmente com o Next 3 aqui fica bem mais simples, né? A gente ter error boundaries, então recomendo bastante vocês verem esses vídeos aí. Vou deixar passando no card aí agora. Galera, só um comunicado antes que eu esqueça. A gente tem agora, né, o nosso canal no Discord, né? Pra você que ainda não conhece, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, se você puder, né, quiser participar da nossa comunidade, tá muito massa. A galera lá tá show de bola, entendeu? E todo mundo se ajudando, né? Dando dicas e etc. E eu também tô sempre ativo lá. Então, o link tá na descrição se você quiser fazer parte da nossa comunidade, beleza? Bom, voltando pro vídeo. A gente fez aqui, né, basicamente a nossa primeira requisição. A gente pode fazer também aqui vou colocar exemplo aqui, tanto faz, qualquer coisa. Vou colocar aqui um vai ser 200 e o outro vai ser, sei lá, 202. E aqui a gente pode fazer, né, um esquema aqui de fazer requisições em paralelo, tá? Não sei se você conhece isso, mas isso não é tão questão do Axios em si, é questão de JavaScript, né? Então a gente pode fazer algumas requisições em paralelo aqui, que é bem melhor, né? Então, em vez de você fazer uma e depois a outra, você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui e dar um promise all, exatamente isso aqui, certo? E aí eu vou dar um await nesse carinha aqui. E aí aqui, ó, na primeira posição do array ele vai me retornar o resultado da primeira requisição e na segunda posição o resultado da segunda requisição, certo? Então vou colocar aqui, ó, response 1 e response 2. Tá? Aqui eu vou retornar o 1 e depois eu vou retornar o 2. Olha que doido. Fiz meio que requisição, então meu response 1 retornou 200 e meu response 2 retornou 202 ali, que foi exatamente o que eu fiz aqui, né? Então fica a dica aí também, né? Quando você tem várias requisições em paralelo aí, utilize o promise all em vez de ficar fazendo uma depois da outra, né? Com vários await aí, beleza? Então uma dica aí importante. Bom, seguindo aqui com Axios, o que a gente dá para fazer agora? A gente pode... eu vou mudar essa requisição aqui, eu vou comentar isso aqui por enquanto. E eu vou vir aqui agora e eu vou mudar esse endpoint aqui para a gente buscar alguns dados de fato, né? Então eu vou lá na JSON placeholder type, para não ficar perdendo tempo, eu vou copiar ela aqui, por exemplo. Vem aqui, buscar todos os posts, por exemplo, né? Então, vou pegar aqui, ó, get
posts. E aqui dentro eu vou vir aqui, posts, get posts, já era. Então, se eu vim aqui e dar um console nesse carinha, primeiro, se eu passar o mouse aqui por cima, vocês vão ver que tá tudo N, né? Então tá me retornando um promise N ali, etc. Então se eu vim aqui, né, ele me retorna um array com 100 ali, então tem vários. Pegar na posição 0 aqui. Então aqui ó, ele me retorna aqui o user ID, o ID, o title e o body. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos tipar nesse carinha. Vamos fazer aqui. A gente pode fazer assim ou pode criar uma tipagem ali em cima, tá? Então eu vou fazer basicamente aqui primeiro. Então a gente tem um ID, que é uma... acho que é uma string, se eu não me engano. A gente tem... deixa eu lembrar aqui o user ID. Esse aqui é o number. A gente tem o title, que é um string. E tem o body, que é um string. Beleza? Então agora ele já me retorna aqui, ó. Ele é um promise. É um array desses carinhas, certo? Ou, né, se você preferir, você pode fazer o seguinte, que geralmente é o que eu faço, tá? Então, post props. E aqui eu vou falar que ele é um... o retorno aqui é um array de post props. Beleza, mesmo resultado. Show. Então aqui agora, por exemplo, se eu vim aqui, ó, eu posso vir aqui, posts, map, ele já me dá o map aqui por padrão. Aqui ele já entende a tipagem. Então se eu passar o mouse aqui em cima, olha lá, ó, ele fala que é do tipo post props. Então se eu vir aqui, por exemplo, e aqui eu quero que ele exiba aqui o post ponto, olha lá. No caso aqui eu quero o title, por exemplo. E aqui tem um vídeo aí muito completo explicando por que você deveria usar as keys aqui de forma mais correta aqui dentro do React. E ter um pouco mais de cuidado, tá? Para não ficar utilizando o index e etc. E o porquê que utilizar o index não é legal e é bem prejudicial, na verdade, para a sua aplicação, para a performance da sua aplicação. Beleza? Tem um vídeo dedicado nisso aqui no canal. Aqui é posts.id, por exemplo. Show. Então se eu vim aqui, atualizar a página, já me retorna ali tudo. Beleza. Então a gente tipou a nossa request, né? Eu posso criar uma requisição aqui agora de post. A gente fez o get, né? Vamos fazer o post, né? Então eu vou aqui, por exemplo, create post. E aqui ele vai me retornar isso aqui. Aqui vai ser, no caso, um post. E aqui no post a gente pode, o primeiro parâmetro aqui é o endpoint, né? E aqui o segundo parâmetro é um data. Eu posso passar assim, né? Eu tenho que receber ele aqui logicamente pelo parâmetro, né? Ou eu posso simplesmente passar o data aqui, ó, dessa forma, certo? Tanto faz. E aqui, se eu não me engano, ele recebe aqui um title, que é um string. Eita. Title que é um string e o body e o user ID. Title, body e o user ID, que é um number. Então é basicamente isso. E eu posso vir aqui. E aqui, ó, por exemplo, posso vir aqui, ó, create post. Na verdade aqui, ó, opa. Não é get post, isso aqui é create post. Create post. Tô com o mesmo nome, pô. Created post. E aqui eu preciso passar alguma coisa, né? Então vou passar aqui pra ele aqui. Tem que ser naquele formato. Então, show. TypeScript aqui já ajudando a gente. Então vou colocar aqui o body mesmo. Eu vou colocar aqui o title. E o user ID. Vou colocar 1, por exemplo. Tanto faz.
E aí, eu vou pegar e exibir os dados desse cara aqui, né? Se liga, né? Que massa. Create post. Então, fiz a requisição aqui, ele já me retornou ali. Tudo certo, então me retornou. E o ID do post criado, né? Porque por padrão, ele me retorna 100. Então, o que eu criei, ele é o ID 101. Show? Beleza, olha que massa. Então, a gente fez a requisição get, fez a requisição post e tipando, né? Tanto os parâmetros aqui da post, quanto o retorno aqui do get. Beleza? Bom, o que a gente pode fazer agora é um ponto importante aqui. Um aspecto importante dentro de qualquer requisição aqui, seja com Axos, né, ou com Fetch, é a parte de cancelamento de request. A gente pode cancelar uma requisição aqui utilizando o Axos, beleza? Para isso, basta você vir aqui, por exemplo, você vai criar aqui, por exemplo, um controller, que vai ser um new abort controller, esse carinha aqui. Beleza? Então você vai criar uma instância desse carinha. E aí, aqui na requisição, você pode passar aqui, por exemplo. Vamos criar aqui em cima, por exemplo, aqui no get. E aqui na requisição, no próximo parâmetro aqui, ó, ele tem algumas props aqui que você pode utilizar, e uma delas é o signal. E aqui no signal você vai passar o controller signal, beleza? Daí, para você cancelar, basta você dar, por exemplo, ali um controller.abort, certo? Aqui é uma função. Aí ele não vai fazer a requisição, beleza? Aqui nesse caso, como o abort está depois, então ele vai cancelar após a requisição. Se você colocar esse abort antes, então ele vai cancelar a requisição antes de ser feito, né? Onde que isso aqui é importante? Se você estiver utilizando o useEffect para fazer essas requisições do lado do client, é muito importante você ter esse tipo de abordagem aqui no momento que o usuário ele vai trocar de página, certo? Porque isso aqui quando você está utilizando o useEffect para fazer requisição do lado do client, pode acontecer vazamento de memória por conta disso daqui, porque o usuário trocou de página e ele ainda não tinha terminado de fazer requisição lá para a API, e você trocou o usuário, né, ele está em outra página, e aí a requisição da página anterior vai ser retornada, mas vai ser retornada para nada, vai ter atualização de estado para nada, porque aquela página nem está mais montada, né? Então, enfim, é um problema bem grave que a gente tem que tomar cuidado aqui dentro do React, tá? Principalmente se você está utilizando o useEffect, por exemplo, junto com Axos ou com Fetch. Tem um vídeo só para isso aqui no canal, muito completo, então eu recomendo bastante vocês verem, onde eu explico tudo nessa parte de requisição utilizando o Axos, o useEffect, e como que a gente pode evitar esses problemas aí de vazamento de memória, né? É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, então eu recomendo muito vocês verem lá, quem ainda não viu. E se você quer entender mais, né, sobre essa parte, também dá uma olhadinha lá que eu comento tudo, tá um vídeo bem completo, beleza? Então a gente tem essa parte de cancelamento de requests aqui dentro do Axos, tá? Com o Signal. Um outro detalhe muito importante, agora vai começar a entrar um pouco mais avançado aqui, né? Que é o seguinte. A gente pode fazer tratamentos de erros aqui, logicamente, dentro do Axos, certo? E uma das formas interessantes é, por exemplo, a gente ter aqui um try catch, né? Então você pode vir aqui e fazer um try catch. Beleza, e aqui vai ter o bloco catch. E aqui a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, ó, eu vou voltar isso daqui, deixa eu ver, eu tô usando isso aqui em algum lugar. Então eu vou comentar isso daqui. Vou comentar isso daqui também. E aqui, ó, eu vou usar aquele outro endpoint pra gente testar erros aqui, beleza? Então eu não vou usar esse aqui mais, eu vou usar aqui, ó, por exemplo, o http stats.us barra, no caso aqui eu vou colocar tipo um 500. Beleza, se liga. Então a gente vai retornar os dados aqui se der certo. Se não, ele vai cair no catch, certo? E aqui a gente pode,
por exemplo, dar um console log no error. Então posso vir aqui. Ele vai me retornar um erro, certo? Atualizar minha página aqui. Get posts. Não tô fazendo isso aqui. Vou comentar isso aqui por enquanto. Ali, ó, ele já caiu aqui, certo? Então já tá me retornando aqui, ó. Mensagem, ó. Request, a requisição foi falhou, né, com o status 500 e tal, tem um nome ali, blá, 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 um monte de coisa aqui. E aí a gente pode fazer o tratamento de erro aqui dentro, tá? Se eu venho aqui, por exemplo, tentar dar um console nesse cara aqui, ó. Ele vai me retornar erro aqui, né? Na verdade não vai retornar nada, né? Porque ele tá esperando quando tem o DEN aqui, né? Que é quando dá certo, né? Como deu errado, então ele tá me retornando nada. Show! Então o que a gente pode fazer aqui nesse caso? Primeiro ponto, a gente vai entender que esse cara está como unknown. Então, o que a gente pode fazer? Tudo que a gente for tentar acessar aqui, tem um outro vídeo também, recomendo bastante vocês verem os vídeos aqui no canal, porque é um vídeo onde eu comento algumas diferenças aqui, algumas dúvidas bem interessantes dentro do JavaScript, né? Que é, por exemplo, o null versus undefined, n versus unknown e etc. Tá bem massa esse vídeo, é um dos vídeos também bem assistidos aqui do canal, então recomendo bastante. Então, basicamente, aqui a gente vai ter que fazer como se fosse um type guard, certo? Então, eu posso vir aqui, ó, e vou colocar se o error, esse error aqui, não gosto de escrever assim, não. Deixa eu deixar mais descritivo assim. Se o erro ele for uma instância de Axios error, aí ele vai ter aqueles métodos, entendeu? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e aqui, ó, no console log no error ponto. Aí ele já me retorna o que tem dentro do Axios error, né? Então, por exemplo, eu quero response ponto status. Então, se eu der um console nisso aqui, é exatamente o que eu passei na URL, né? Que é para testar. Status 500, certo? E aqui a gente pode fazer várias coisas, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, e se for status 401, faz alguma coisa que é de não autorizado. Se for 500, que é do servidor, faz outra coisa e por aí vai. Você pode ter várias verificações aqui dentro, né? Então a gente pode ter esse tratamento de erros aqui, né, local, né, aqui em cada request. Aí agora, indo um pouco mais além, a gente pode ter um outro conceito, abordar um outro conceito muito massa aqui dentro do Axios, que é os interceptors, certo? Provavelmente, se você é iniciante com o Axios aqui, eu acho que você não deve ter ouvido falar dele ainda, mas se você já tem um tempinho com o Axios, eu creio que você já ouviu falar desse cara, né? Então, chegou a hora da gente entender como é que ele funciona, né? Então, vou vir aqui, vou vir axios.interceptors.response.use e aqui ele me retorna uma função, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, response, por exemplo, certo? E aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e dar um console nessa response. Eu vou tirar o console desse cara aqui, certo? Só pra gente ter esse outro carinha aqui em cima. Lógico, né? Tem que ter um return aqui dentro. Beleza. Então, se eu vier aqui, F5. Tá me retornando daqui de baixo. Esse cara. Certo. Beleza. Deixa eu entender aqui. Aqui eu posso passar. Aqui no use. Eu tenho uma função. Aqui, ó, que vai ser no caso de error. Tá. Aqui vai ser no caso de error. E aqui posso, por exemplo, aqui dar um promise reject.
Passa no error, certo? Massa. Então ele caiu aqui, né? Como a minha requisição ela falhou, então ele cai aqui no error. Então aqui a gente pode fazer o mesmo esquema, a gente pode tratar, só que aqui é de forma global, certo? Diferente daqui, aqui eu estou tratando a nível de requisição. Então essa requisição tem esse tratamento de erro, certo? Aqui com os interceptors dessa forma, eu consigo fazer o tratamento aqui de erros de forma global. Então aqui eu posso fazer basicamente o seguinte. Eu posso vir aqui, aquele mesmo esquema. Então se erro ele for uma instância of de Axios Error, aí eu vou, por exemplo, trazer isso para cá para dentro, certo? E aí, aqui eu posso fazer uma outra verificação aqui dentro. Se o error.response.status foi igual a 500, que é de servidor, eu posso lançar um error aqui, ó. Server error, certo? Olha que doido. Então, caiu aqui, tá com status 500. Se eu atualizar minha página, era pra ele tá caindo no... Deixa eu entender. Aqui não tem nada. Get posts. Esse cara tá aqui. Tá. Deixa eu ver se tá caindo aqui dentro. Tá caindo aqui dentro. Era pra ele estar exibindo o error aqui no error boundary. Mas ele tá caindo aqui dentro, então ele tá lançando esse throw new error aqui, certo? É porque ele não tá propagando, né? Então posso vir aqui, por exemplo, dar um throw new error. Aqui ele vai propagar o erro. Beleza, propagou o error ali, certo? Então o erro ele veio aqui do meu interceptor, né? E aqui eu tô só repassando ele, subindo ele, entendeu? E aqui, se eu mudar o nome aqui, ele vai mudar o nome ali em cima. Então, se for um status 500, então ele já me retorna direto e falou, ó, o servidor deu erro. Ou então você pode fazer qualquer outra tratativa aqui, né? Se for, por exemplo, um 401, porque o usuário ele tá não autenticado, né? Não autorizado, na verdade. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer uma verificação aqui. Se for 401, fala, ó, não autorizado, pô. Não autenticado, por exemplo. Então, se eu der F5 aqui, beleza, já me retornou outro erro, porque agora ele tá me retornando 401, certo? Então, cara, isso aqui é muito poderoso, é muito massa. Isso aqui eu posso ter comentado aqui, ó. Então, aqui ele não precisa mais ficar repassando. Então, se ele der erro, ele já cai direto aqui, beleza? Cara, isso aqui é muito massa, então a gente pode dar pra fazer muita coisa com esses interceptors aqui dentro, tá? Só uma dica, né? Se você tá utilizando o Next, seja qualquer versão aí, da 12 em diante, por exemplo, que tem os middlewares, não faz sentido você utilizar os interceptors do Axios, beleza? Utiliza os middlewares do Next. Ele é bem mais poderoso e a gente consegue fazer muito mais coisa com ele lá também, tá? Tipo, fazer redirecionamento de rota. Então, se eu verificar lá que o status é 401... aí eu já consigo redirecionar o usuário para a tela de login, etc, né? Coisa que eu não consigo fazer de forma muito simples aqui dentro dos interceptors, beleza? Então, se você está utilizando o Next, né, utilize os middlewares e não os interceptors do Axios. Show? Bom, e agora, né, a dúvida que não quer calar. Qual que é a diferença, né? E quando utilizar ou Axios ou FET? Essa é uma pergunta, né, que você com certeza já se fez. Ainda mais se você estiver acompanhando os vídeos aqui no canal, pois com a versão 13 do Next, a gente tem alguns detalhes a mais quando a gente utiliza o FET. A gente tem umas features a mais quando a gente está utilizando o FET. Deixa nos comentários se você sabe que features são essas aí, beleza? E quer dizer que você está estudando bastante o Next 13 aí, etc.
Se você ainda não sabe, recomendo dar uma olhada nos vídeos aí sobre Next. Tem muitos vídeos aqui no canal sobre Next, somente sobre Next 13, né? Cara, tem todas as novidades aí. Eu consegui cobrir praticamente tudo que o Next 13 trouxe até agora, né? Até nesse presente momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, qual que seria a melhor forma, né? Qual que seria para você escolher ali o Axios ou o FAT? Bom, deixa nos comentários se você quer um vídeo, se você quer que eu traga um vídeo somente sobre isso, né? Explicando a diferença dos dois, vantagem e desvantagem e quando utilizar um ou o outro, beleza? Galera, esse vídeo ele levou, né, um tempo para ser feito, então se você aprendeu alguma coisa com ele aqui, deixa seu like aí e compartilha o vídeo, né? Isso ajuda demais aí eu continuar trazendo conteúdo aqui de qualidade para você, beleza? Então era isso, galera, que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Deixa nos comentários o que você achou, beleza? E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.